Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Este canal é idealizado pelo professor Ronaldo Lazakosvitsky, com locução e apresentação de Maurício Faria e fotos de Ronaldo Gutierrez. A proposta do canal é apresentar resenhas de peças intercaladas com entrevistas. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like e seus comentários. Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos conversar com Brian Penido. Ele começou a fazer teatro ainda no colégio, ele é ator, diretor, tradutor e professor de teatro, membro do Grupo Tapa desde 1982. Bem-vindo, Brian, e eu quero te agradecer imensamente por você ter aceito aí o nosso convite e estar conosco aqui no canal Teatro Entre Fotos. É um prazer poder, na pandemia, falar com amigos, né? Porque fica todo mundo trancado em casa, é uma desgraça. Então, só assim, para a gente poder se falar. Prazer meu, Maurício. Brian, olha, nós fizemos assim, para fazer essa entrevista, nós tivemos que vasculhar toda a sua vida, então já estou sabendo de tudo, brincadeira. Nós fomos aí dar uma olhadinha no seu currículo e a gente gostaria de começar essa entrevista para saber, na verdade, como é que você se tornou ator, o que deu esse start aí do Brian ser o ator? É engraçado. Eu tenho duas lembranças muito marcantes. Com uns 13 anos, 14 anos, meu pai me levou a duas peças de teatro. Uma do Shakespeare, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Veio uma montagem do Shakespeare de Ricardo III, com Juca de Oliveira fazendo o Ricardo III, uma montagem antiga. E eu me lembro desse dia, eu era jovem, sei lá, 12 anos, não lembro que nada. Eu fui no Teatro Municipal com meu pai, assisti aquele negócio, nunca mais me esqueci dessa noite, não é? E aí, em 76, então aí eu estava com 16 anos, uma professora de português lá no meu colégio começou a fazer um grupinho de teatro no horário da tarde. E aí eu embarquei nesse grupo de teatro e fui fazendo, fizemos Jorge Andrade, fizemos Arthur Azevedo, já gostava assim, dos grandes textos. E era um grupo chamado Boca de Cena, lá no Rio de Janeiro, né, que eu sou carioca, e tinha o Luiz Fernando Lobo, que até hoje é ator, diretor de uma companhia aí no Rio de Janeiro, e o Hubert Aranha, que depois foi para o Cacete Planeta. Era um colégio lá na Tijuca do Rio de Janeiro que tinha muitos artistas. A Paula Toller, que depois do Kid de Abelhas, estudava lá. A Fernanda Abreu, depois foi para a Blitz, também estudava lá. Era uma loucura. O Diogo Vilela também estudava lá. Era um coleginho na Tijuca que eu não sei por que tinha. Concentrou todos os atores lá? Concentrou um bando de atores, de artistas. E aí eu comecei fazendo esse teatro amador no grupo Boca de Cena. E depois eu entrei na faculdade de engenharia, na PUC do Rio de Janeiro, mas fazendo teatro. Fiz teatro no ginásio, fiz teatro científico, chamava científico, fiz teatro os 5 anos da faculdade. Aí, para não ter que trabalhar na área de engenheiro, entrei no mestrado em matemática, no INPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, mas não terminei o mestrado, porque só fiz os créditos, né? A tese em matemática não deu para escrever. E aí, com 24 anos, eu entreguei os diplomas para meu pai e falei que ia ser só ator. Agora chega. Então, a partir disso, dessa primeira impressão do teatro, essa professora também nos levou para assistir uma peça sobre o Fernando Pessoa, com o Cláudio Cavalcanti fazendo Fernando Pessoa. Quer dizer, eu tinha tido as duas experiências com meu pai, com 12 anos, e aí lá, mais velho, com 16, eu fui ver o Fernando Pessoa. E eu me encantei de tal jeito que, a partir da semana seguinte, eu abria o jornal e ia ver uma peça. Eu e esses que depois fizemos o grupo de teatro. E a gente não sabia nada de teatro, a gente ia em ordem. Vamos ver o primeiro quadradinho, depois vamos ver o segundo quadradinho, vamos ver o terceiro quadradinho. Eu tinha, 16 anos. Aí eu fui aprendendo os autores que eu gostava, os diretores que eu gostava, os atores que eu gostava. Então, eu virei um espectador de teatro. Assistia muito e comecei a fazer o teatro amador no colégio. Então foi assim, foi um encanto.
a gente costuma dizer em teatro que é o dia que você viu o anjo. Todo mundo tem essa história. O dia que você viu o anjo, o dia que você se encantou pelo teatro, como é que foi? E geralmente, às vezes, basta um dia. É um dia que acontece alguma coisa que você... Pronto, ferrou. A gente sabe assim que essa profissão, a sua profissão que vem de lá, né, de jovem, ela demanda muito tempo de estudo e, na verdade, a gente sabe que o teatro é estudo para o resto da vida, né? Não é que você estudou 10 anos e aí você não precisa fazer mais nada. Ele é um eterno aprendizado, né? Ser um ator. Você é um excelente exemplo disso, uma carreira consolidada, algumas pessoas, alguns novos atores com os quais nós conversamos aqui neste canal, colocam você como uma referência de professor de teatro. Então, assim, a curiosidade é saber como trabalha o professor Brian Penido. Olha, foi um processo longo para chegar aqui, né? Primeiro, eu era ator. Eu fui ator amador, depois, quando eu larguei tudo... Eu considero que quando eu larguei tudo só para fazer teatro, eu virei profissional. Porque eu não fiz escola de teatro, né? A lei que instituiu o teatro é de 78. Antes não existia profissão de ator. Então, quando instituiu em 78, quem já fazia teatro antes era só mostrar comprovação de trabalho e você tirava seu DRT. Então, eu fui lá no SATED do Rio de Janeiro com comprovação de trabalhos e tirei DRT. Então, eu não fiz escola de teatro. Então, a minha formação foi livre. A formação livre ela é trabalhosa, custosa e mais cara, porque você que vai procurar o professor de canto. Aí eu ia fazer canto lírico no centro da cidade com um professor chileno. Depois eu ia para o Jardim Botânico fazer sapateado. Depois eu ia para Botafogo fazer aula de corpo com a Angel Viana. Depois eu ia para Laranjeiras fazer aula de voz com a Ana Maria Castro Moreira. Então eu passava o dia rasgando a cidade de ônibus. Então eu fazia faculdade de manhã e o resto da tarde eu ficava fazendo, estudando, etc. E tal. Aí a gente se tornou profissional no Tapa e ninguém é da área, ninguém fez, ninguém estudou. O Eduardo é jornalista, o Guilherme Santana é historiador, a Denise Weinberg é bióloga, a Clara Carvalho é formada em letras, eu sou formado em engenharia e matemática, o Hernani Moraes era formado em física. Então era assim, ninguém é da área. Então a gente sabia que tinha que estudar. Então a gente chegava em grupo num professor e falava: olha, nós queríamos fazer aula, nós somos o Grupo Tapa, nós queríamos fazer aula com você. Aí, quantos vocês são? Nós somos 13. Aí eles abriam um horário para a gente. Então a gente fazia em grupo, é tudo mais fácil, né? Então a gente fazia aula em grupo, fizemos muita aula, muita aula. Então tivemos uma preparação longa e aí durante muitos anos eu fui só ator. A primeira peça que eu dirigi foi só em 94. Em 94 eu dirigi o Noviço. É que lá no Tapa você é um ator convidado sempre a prestar atenção nas questões da direção. O Eduardo Tolentino não é um diretor que marca. Você vai para cá, você vai para cá. O ator vai entendendo direção e vai se posicionando dentro daquele jogo. Tanto que quase todos os atores do Grupo Tapa viraram diretores. Então, mas a minha primeira direção mesmo foi o Noviço só em 94. E eu comecei a dar aula só em 99, foi a última coisa. Então, primeiro de ator, depois diretor. Antes de ser diretor, eu fiquei assistente de diretor do Eduardo em várias peças, para aprender. Aí eu comecei a dar aula só em 99. Foi a última coisa que eu fiz. E quando eu comecei a dar aula, por influência do Guilherme Santana, que dava aula desde o Rio de Janeiro, ele sempre deu aula para adolescente, criança, aula de arte. Eu, na realidade, era um diretor dando aula. Eu era mais um diretor que um professor. Então, eu era muito rígido, eu era muito bravo. Dizem que eu era muito bravo, que eu era muito rígido. E aos poucos eu fui pegando esse negócio do professor, que tem que ser uma outra pegada. Eu fui melhorando. Agora, os meus alunos lá de 99, 2000, eles me contam coisas que eu era... Você pegava no pé.
Mas ainda para formação, é só num local, assim, hoje, né? Você tem os cursos de teatro, que é o que vocês não tinham. Então, vocês foram procurando professores de vários lugares, segundo o que você está me falando. Mas, assim, a gente ouve alguns atores novos dizerem assim, eu fiz em tal lugar teatro, mas eu faço sapateado não sei aonde, eu faço aula de voz não sei com quem, eu faço... Então, assim, sai das escolas procurando profissionais específicos em cada segmento, né? Isso ainda... Sim. Nenhuma escola vai te... Quer dizer, porque a lei instituiu que o ator é uma profissão técnica, nível técnico. Então, seria uma formação técnica de 3 anos. E em 3 anos você não aprende isso. Quer dizer, você pode ter também uma formação superior. Você pode fazer uma universidade, tirar um diploma superior. Mas a maior parte das pessoas faz o curso técnico, né? Então, 2 vezes por semana, durante 3 anos, 6 semestres, o camarada pega noções básicas. Isso é uma das coisas que eu sempre falo. Aí, ele vê o que ele gosta, porque existem trocentas linguagens no teatro, né? Tem o teatro físico, tem o bufão, tem o... Na área da ciência era a mesma coisa. Quando eu entrei na PUC do Rio de Janeiro para fazer engenharia, os primeiros 2 anos era o curso básico. E ficava lá engenheiro, físico, matemático, todo mundo. Você aprendia cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, física 2, física 3, e depois você se especializava. Teatro é a mesma coisa. A escola, para mim, é o ciclo básico. Você vai aprender rudimentos das técnicas. Você vai ouvir falar, e depois você pode escolher que tipo de teatro você quer fazer. E aí você vai ter que se especializar. E aí são mais anos de estudos. Se você quer ser clown, são anos de estudos para você ser um bom clown. Se você quer ser do musical, mais anos de estudos. Ninguém sai formado de uma escola de teatro. Nenhuma escola de teatro. Tá. Você tem uma extensa lista aí de peças na sua carreira, né? Uma pergunta aí é bem para curiosidade. Existe alguma peça dentro dessa sua lista enorme aí que tenha te marcado mais? E por que essa peça te marcou? Se existir uma única peça, ou 1, 2 trabalhos em que você nunca mais esqueceu, que ficou marcado para você? Tem várias peças que você tem um carinho porque te marcaram de algum jeito, né? A peça Pinóquio, que a gente fez em 84, no Teatro dos Quatro, me marcou bastante. A gente estava no Teatro dos Quatro no Rio de Janeiro, o templo do bom teatro. Nossa, a gente foi chamado para fazer o horário infantil, porque lá não tinha esse negócio de alugar o espaço. Teatro dos Quatro, Sérgio Brito. A gente foi convidado para ocupar o horário infantil permanentemente no Teatro dos Quatro, porque eles só cuidavam das peças da noite, enquanto faziam Tio Vânia, Os Órfãos de Jânio, faziam as peças memoráveis. E então o Pinóquio, que foi uma grande produção que a gente fez, a gente estava começando com músicas do Francis Haim, a gente no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, foi um marco na minha vida, assim, saímos do teatrinho de bairro da periferia e fomos para o Teatro dos Quatro. Nossa, eu nunca mais me esqueci disso. Depois, já aqui em São Paulo, a peça... eu nasci com uma voz uma maneira de falar muito ruim para o palco. Minha família tem muita influência de mineiros, era uma voz muito esganiçada, sabe como o mineiro fala, né? Então, eu tive muito trabalho de voz para fazer. Eu fiz mais de 10 anos de aula particular de voz a preço de sessão de psicanálise. E eu sempre pegava, eu era muito bom de corpo e era ruim na fala, por causa da voz. Então, eu sempre pegava os papéis que falava pouco e que tinha muita ação, muito trabalho de corpo. E eu me lembro que a peça As Raposas do Café, em 89, um texto do Bivar e do Paulini, foi o primeiro papel que eu conquistei falando, porque o Tapa sempre fazia assim, todo mundo fazia todos os papéis e ficava com o papel quem fizesse melhor, era concorrência assim. E eu sempre acabava fazendo os papéis, falava pouco e tinha muito trabalho de corpo. Foi a primeira vez que eu entrei numa concorrência com os meus pares e eu ganhei um papel que falava umas bifancas, eu comemorei isso, em 89, olha só. Ganhei o direito de falar no palco só em 89.
É, e logo depois eu fiz uma peça também inesquecível, chamada Nossa Cidade, do Thornton Wilde, que foi uma turnê de 40 cidades pelo interior de São Paulo. Minha primeira turnê de ônibus fretado, e equipe toda. E segunda-feira em Ourinhos, quarta-feira em Batatais, sexta-feira em Nuporanga, e 40 cidades do interior de São Paulo levando a nossa cidade, e eu fazia um protagonista. Foi o primeiro protagonista que eu fiz na vida, também no Tapa, fazia o George da nossa cidade. Então são peças, quando você conquista alguma coisa que você queria, porque no Tapa nunca teve moleza, não. Lá não dá moleza para a gente, não. É muito amigo, mas você não vai fazer esse papel porque você está fazendo mal. Então, quando você conquistava alguma coisa, e fazendo aula. Então, são umas peças que vão marcando a gente. Morte e Vida Severino também foi uma peça que me marcou muito, que eu fiz o Severino, embora seja branquinho, quase inglês, porque não era o Severino. Severino Albino? Era uma companhia de teatro contando o Morte e Vida Severino. E também uma peça que me marcou muito, as primeiras direções que eu fiz. Vestido de Noiva me marcou muito, porque foi uma das peças mais espetaculares que o Tapa fez. Se eu pensar assim nas top 5 do Tapa, Vestido de Noiva certamente vai estar lá. Vestido de Noiva era lindo, meu Deus do céu, que peça linda. Então, são memórias afetivas que fazem a peça ser importante para você. Às vezes, até uma peça que eu adorei fazer, que era Rasto Atrás, peça linda, do Jorge Andrade. Foi um dos maiores fracassos que a gente fez. Ninguém ia. A peça tinha 21 atores, frequentemente tinha mais gente no palco que na plateia. Foi um dos maiores fracassos. A peça era linda. Então, são coisas afetivas que fazem uma peça ficar favorita para você, e não necessariamente para o público, nem para a crítica. Você me fala assim da sua carreira, né, como ator, que começa como ator, como você se viu como ator, e aos poucos você vai se inteirando tanto de palco e desse conhecimento do teatro que você começa a ser o diretor. Nessa transição aí entre de ator para diretor, existe alguma coisa como diretor já que você se lembre, algum fato que tenha acontecido que marcou como diretor? A minha primeira direção solo, né? Porque eu fiz várias. Primeiro eu era assistente de direção do Eduardo, depois a gente assinou direção junto, co-direção, eu e ele. Tem algumas peças que são co-direção, como Moço em Estado de Sítio. Aí a minha primeira direção solo me marcou bastante já, o Noviço, porque eu tinha Ana Lúcia Torre no elenco. Ela topou ser minha atriz. Minha primeira peça que eu ia dirigir sozinha, Ana Lúcia Torre, o Baccelli, Luiz Baccelli como atores, o Taubaté. Então, eram atores com quem eu contracenava, com quem eu era ator também, que eu ia fazer minha primeira direção. Topa fazer comigo? Claro, eu fiquei assim. E eu me lembro até hoje, o Noviço foi fazer uma apresentação no interior. Então, foi a primeira vez que eu, como diretor, eu e o elenco, tinha que determinar, chegar lá no palco, né, e determinar, não, traz o cenário todo para frente, não, bota aquela luz lá, bota isso aqui, não, bota uma coisa assim, não tem tapadeiro do lado esquerdo, então a gente põe uma cortina. E eu me lembro que eu fiquei nervosíssimo, porque isso geralmente quem fazia tudo era o Eduardo. Todos os problemas de adaptação de uma peça a um palco. De repente, você chega lá, o palco é oval. Aí era com você o negócio, você era o diretor, você teria que... Eu fiquei em pânico e a Ana Lúcia falava, calma, Bruno, calma, você vai tomar um café. Depois eu me lembro que ela me acalmava. Então, eu tenho muito carinho pelo Noviço. O Noviço foi uma coisa que eu tenho muito carinho. Embora as melhores direções que eu tenha feito, claro, né, são agora as últimas. Né? Eu dirigia, eu tenho uma companhia chamada Cia Boa Vista de teatro, porque todo mundo do Tapa tem uma sua própria companhia, porque dirigir no Tapa é complicado, porque você tem que passar pelo
pela qualidade de tapa que o Eduardo dá. Então, muitas peças que eu comecei a dirigir, eu e o Guilherme dirigimos umas peças um tempão, o Eduardo olhava e falava, não vai ter a chancela tapa, não. Então, a gente chegava a dirigir, aí todo mundo acabou criando seu... A Clara tem o grupo dela que ela dirige lá, o André Garoli, todo mundo assim. Então, eu tenho assim a Boa Vista, que aí não precisa da chancela tapa, eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu tenho muito orgulho de duas montagens que eu fiz em 2017, há 3 anos. A gente fez uma peça por outra no Teatro da Aliança Francesa, que eu achei, direção minha do Guilherme Santana, que eu achei uma maravilha. E em 2018 eu fiz Hotel Tennessee, num casarão, lá no Campos Elíseos, com textos curtos de Tennessee Williams, que eu também acho uma maravilha. E estou preparando agora para esse ano, e vai ter que ser online, que a gente ganhou o PROAC, vai ter que se transformar em online, uma outra peça do Tennessee Williams, chamada Em um Bar de um Hotel em Tóquio, que nós estamos preparando para fazer em online agora em dezembro, eu acho. Você falou de uma pessoa que é uma delícia, na Lúcia Torre. Eu recentemente vi uma entrevista dela no Tela a Tela com o Jarbas, né, entrevistando, perguntando algumas coisas para ela. Ela é uma pessoa tão bem, né, tão de bem com a vida, e ela tem um carinho pelo tapa que é uma coisa impressionante, né? Se hoje algum iniciante aí no teatro, um aluno de teatro chegasse para você, ou alguém que quer começar a entrar aí na carreira de teatro, quer ser um ator, e perguntasse para você, Brian, o que ele precisa fazer para ser um bom ator? Quais os primeiros passos que ele tem que dar? O que você diria com a sua experiência? Ele quer fazer, né? Ele certamente quer fazer. Muito bem. Porque primeiro eu diria para ele, desista. A primeira coisa que eu diria para ele é, não estou pensando em fazer teatro, desista. Coitado, mas ele nem começou. É o mesmo conselho que a Fernanda Montenegro dá. Eu vi uma vez a Fernanda Montenegro falando isso em uma palestra, nunca mais esqueci. Desista. Desista. Vai Bom, tocando a vida. É mais ou menos assim, se não desistir depois disso é porque ele quer mesmo fazer, né? Se você não conseguir desistir, né? Eu até brinco com os caras, eu falo assim, vejam aquele documentário feito sobre o último show que o Michael Jackson estava fazendo quando morreu, é o This Is It, porque chamava This Is It, né? Chamava This Is It. Aí eu falo, é o This Is It. This Is It. Então você tente desistir. Se você não conseguiu desistir, como diz a Cleide Diácono diz, eu não sei por que comecei a fazer teatro, mas eu sei por que eu continuei fazendo teatro. Porque era uma cruz que eu precisava carregar. Aí, ó. Se você não conseguir desistir, você tem que carregar essa cruz, aí é o slogan do Grupo Tapa, desde sempre. É treinamento, disciplina e fé. São as 3 coisas fundamentais que a gente sempre berrava todo dia de manhã, quando ensaio 10 horas da manhã. Treinamento, disciplina e fé. Cara, tem que ter um treinamento hercúleo, porque o ator... A formação de um ator é tão vasta que você demora 20 anos para conseguir dominar. Demora tanto tempo que quando você consegue, você pergunta, para que eu queria isso mesmo? Porque o ator, ele é que nem o atleta de decathlon. Tá? Ele tem que correr, saltar, pular, montar cavalo, andar de bicicleta, nadar no mar. Ele não é o que pula mais alto, nem o que corre mais rápido. Mas ele é o único que faz as 10 coisas. Entendeu? Então, a gente tem que dançar. Não vou dançar que nem um bailarino, mas tenho que saber dançar. Eu vou aprender a cantar, não vou cantar que nem um cantor, mas eu tenho que ter aula de canto. O ator, no palco, na hora do palco, ele contracena com o companheiro dele de cena, ele contracena com o personagem, ele contracena com o autor da peça, ele contracena com a luz, ele contracena com o figurino,
ele contracena com o cenário, ele contracena... Então, ele tem que entender de literatura, de literatura dramática, ele tem que entender de arquitetura, ocupação do corpo no espaço, ele tem que entender o suficientemente de luz para saber se colocar na luz, ele tem que entender de tanta coisa para você saber se mover lá dentro, naquele momento, para você saber que é uma loucura a quantidade de estudo necessário. Ainda mais que quando você entra no teatro, você é um jovem, entra no teatro cheio de boa vontade, o teatro tem 2.500 anos. Quer dizer, a quantidade de matéria dada, só você correr atrás de 2.500 anos de matéria dada, só você fazer... Tem um bom material, né? E aí tem que ter história do teatro, história da arte. Então, é muita coisa para você dominar e você ser um bom ator. Quer dizer que a gente tem assim, de 10 conselhos, o primeiro é desista, e depois é estude, 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 até o 10º, é isso? É treinamento, disciplina e fé. Isso. O treinamento tem treinamento físico e teórico. E disciplina para você. E fé, que isso vai levar a algum lugar, né? Porque Sim. fé, precisa de muita fé para fazer teatro, né? O teatro tem muita fé. Uma coisa de muita fé. A gente tem fé que ensaiando a gente melhora. É pura fé. Porque fé é você acreditar em alguma coisa que você não sabe se existe, né? Então você não sabe. Você tem fé que você ensaiando melhora. Você tem fé que vale a pena fazer isso. Você precisa de muita fé para fazer teatro. Boa. Inclusive, meu irmão é astrólogo. Meu irmão é astrólogo. Foi astrólogo. Abandonou. E ele, lendo o meu mapa astral, ele dizia assim: Brian, você tem lua em peixes. Todo o seu mapa indica que você devia ser uma pessoa muito espiritualizada. Mas você não tem religião. Você não... Como é que... Tem alguma coisa que eu não entendo. Aí eu falei assim, não, mas eu sou muito espiritualizado. É que os meus deuses são os deuses pagãos, são os deuses do teatro, né? E os deuses pagãos têm outra lógica. Eles são caprichosos, eles são voluntariosos, um te protege, o outro te persegue, um invejoso, que são os deuses pagãos que mandam aqui. Eu tenho muita fé nos deuses de teatro. Agora, eu não acredito no Deus ajuda quem sempre madruga, não acredito nos deuses cristãos e etc. E tal. Então, outra coisa que eu digo sempre também é teatro, não existe justiça em teatro. Quando o aluno fala assim, mas não é justo, eu ensaiei mais, mas ele ficou com um papel maior, eu falo assim, olha, quer justiça, vai estudar direito. No teatro não tem justiça. Os deuses são caprichosos, fazem um ser melhor que você, outro tem uma voz melhor. Você tem que aceitar e ir lutando com as suas armas. Então, eu sou muito espiritualizado. Então, tem que ter fé nesses deuses pagãos que são caprichosos, que são vingativos. Né? Se você tira uma peça de sucesso em cartaz, eles falam, está desprezando sucesso? 10 anos de fracasso. Pode acreditar. Só para pagar, né? Brian, o nosso canal Teatro Entre Fotos, ele é muito novo, mas assim, eu gostaria da sua opinião, com a sua experiência dentro do teatro, em que o nosso canal ele pode ajudar na divulgação das artes teatrais, na sua opinião? Olha, eu acho que pode ajudar muito, muito, ainda mais que vocês são especializados, né, em teatro, né, e as fotos incríveis do Ronaldo Gutierrez, que é o único fotógrafo que consegue me deixar bonito, para você ver, o canal é tão bom. Ele é tão bom que quando eu olho as fotos do Ronaldo, eu falo assim, Ronaldo, eu queria ser assim, Ronaldo. Quem é esta pessoa? Quem é esta pessoa maravilhosa? Um contraluz. Então, ele é um grandíssimo fotógrafo. Então, eu acho que nós estamos precisando de toda ajuda. O canal pode ajudar muito, como já vem ajudando, porque nós estamos num governo que não ajuda as artes em geral, a priori, não quer nem saber. A arte não ajuda. Então, promovendo... Ok. Brian, eu vou te deixar um espaço agora para você dar o seu recado aí,
no geral, para a gente fazer esse fechamento aqui do nosso encontro. E eu gostaria que você falasse um pouquinho também do SOS Grupo Tapa, né, desse movimento do Grupo Tapa aí nesse momento tão complicado, tão conturbado aí para quem é da classe teatral. Obrigado, obrigado. O Tapa está numa situação, como todos os grupos de teatro, estão numa situação bem complicada, né? Porque o nosso dinheiro vinha da bilheteria. O grosso do nosso dinheiro vinha da bilheteria, a gente faz teatro de repertório, né? Então a gente estava continuamente em cartaz. A peça 12 Homens, tem continuamente a Cantora Careca, tem várias peças que estão no repertório que elas voltam, muda de teatro, voltam. A gente tinha sempre peça em cartaz, que é onde entra o dinheiro. Com o fechamento dos teatros, a nossa receita caiu a zero. Nós também fazemos grupos de estudos para profissionais lá no Galpão do Tapa. Quando chegou a pandemia, nós estávamos com 6 grupos de estudos cheios, estávamos com 2 peças em cartaz, uma fazendo muito sucesso, lotando todas as sessões, de todas as maneiras que a chamar, do Albi, lotando todas as sessões, e estávamos a 15 dias da estreia de uma outra peça chamada Um Picasso, já está com a produção pronta, etc. Veio a pandemia. Então, e a receita caiu a zero. E aí tem o aluguel do galpão, tem todas as despesas correndo. Então, aí a gente fez esse SOS Tapa, que é um pedido de auxílio para as pessoas entrarem no site do Grupo Tapa, grupotapa.com.br, e ajude quem puder, né? Pode ou doar alguma coisa. Teve uma doação de uma menina de 14 anos que ela doou R$3. É o que ela tinha. Nossa, você doa alguma coisa que você possa, qualquer valor nos ajuda, ou então você pode comprar ingressos antecipados. Quando acabar a pandemia, vai voltar o De Todas as Maneiras que a Diamar, que estava lotando, e nós temos 2 peças engatilhadas na sequência. Uma é essa, Um Picasso, que estava quase pronta, que vai estrear, e aí no segundo semestre a gente ia fazer, estaria estreando por agora, setembro, Papeguirte, do Vianinha, que a gente vai fazer, até porque nós temos até o dinheiro do prêmio, a gente ganhou o prêmio PROAC para fazer, e isso é uma outra coisa muito louca. A gente não tem dinheiro para pagar o aluguel do galpão, mas tem dinheiro no banco, que a gente não pode mexer R$1, porque esse dinheiro é para produzir a peça. Então, tem lá um dinheiro parado no banco, a gente morrendo de fome, pode. E com dinheirão lá, né? Para produzir a peça. Mas realmente, né? Se vocês confundirem tudo isso, aí virou... depois você tem que prestar conta tudo. Então, você pode comprar ingressos antecipados para as peças. Quando voltar, vocês vão ser os primeiros a assistir, ou fazer uma doação de qualquer quantia, e tem lá uns prêmios. Se você, sei lá, doou mais dinheiro, você ganha um DVD da peça também, você pode escolher, ou você pode ganhar um livro sobre o Grupo Tapa, um livro de fotos feito pelo Claudinei Nakasone, de fotos de peças do Grupo Tapa, ou se você pode... tem vários benefícios se você doar uma quantidade. Em suma, quem puder doar ou comprar os ingressos antecipados nos ajuda no SOS Tapa. Ajude o Grupo Tapa a não fechar suas portas. É esse o nome. Esse é o recado de Brian Penido. Brian, muito obrigado por você ter participado conosco aqui do canal Teatro Entre Fotos. Foi realmente um prazer aí, foi uma honra ter você aqui, você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Oi? Eu que agradeço e vida longa ao canal. E para você que está nos seguindo aqui no canal Teatro Entre Fotos, lembrando, entrando lá no canal, deixe o seu like, faça a sua inscrição para que você seja avisado de todas as novidades que o canal ainda tem para você aí todas as segundas-feiras ou quintas-feiras, que a gente também tem colocado algumas matérias aí com os novos atores nas quintas-feiras. Até o próximo encontro, o canal Teatro Entre Fotos aguardando você lá com o seu joinha. Tchau!